paz do nosso Senhor Jesus, Deus vos abençoe. Hoje vamos estar a ver casamento e divórcio, que está em Mateus capítulo 19. Vamos falar da nossa oração pelo Espírito Santo para que venha nos direcionar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse momento pedimos que o Senhor venha falar com o coração de cada um de nós, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Ó Espírito Santo, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do teu mal. Que haja salvação através desse vídeo, que assim seja. Amém. Então, em Mateus capítulo 19, como eu disse, fala de divórcio e casamento. Então, aqui, Jesus fala com os fariseus, não? Porque eles perguntaram assim, a partir do versículo 3. Então chegaram a ele os fariseus, tentando, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então aqui os fariseus estão perguntando se é legal que o homem, que o homem rejeita sua mulher por qualquer motivo, não? Porque assim, nós ficamos com essa mentalidade de que Deus, na Bíblia, tem um toque de machismo. Nós, as mulheres, temos esse tipo de mentalidade, que Deus não se importa com as mulheres, que Deus se importa com os homens. Mas Deus, na sua palavra, Ele nos considera como as meninas dos seus olhos. E Deus nos considera como sexo frágil, não pelo fato de ser espancada, não pelo fato de ser para que sejamos rejeitadas, humilhadas, para que soframos como é que pode ser, para que os homens venham a ser machistas conosco, mas Ele nos considera como o sexo frágil, para que o homem cuide da esposa, cuide da sua mulher. Ele nos ama tanto, Jesus nos ama tanto, que Ele, na sua palavra, Ele diz que o homem tem que amar a sua mulher como o seu próprio corpo. E que aquele que ama o seu próprio corpo não fará mal. Ou seja, uma pessoa que ama o seu próprio corpo, claro que ele não vai fazer mal ao seu corpo. Ele vai cuidar do seu corpo, certo? Então é assim como Deus pede ao homem para que ame as mulheres. E a mulher também fala que a mulher sujeitar ao marido, certo? Mulher sujeitar ao marido para que, nesse sujeitar ao marido, não estás a mulher, e permita que sejas espancada, permita que sejas humilhada, permita que te façam uma agressão, permita como é que eu posso dizer? Ou seja, a nossa sociedade tem essa mentalidade da Bíblia, que a mulher não tem voz nem voto, mas é mentira. É mentira, não é isso que Deus pensa de nós. Deus colocou o homem como cabeça dentro de casa para que ele possa colocar a firmeza dentro de casa. Porque nós sabemos que quando há um homem dentro de casa, ele coloca a firmeza, ele coloca os limites, especialmente os filhos. Entende? Então Deus dá tanto a mulher como ao homem a posição dentro de casa. Nós temos que buscar qual é a nossa posição dentro de casa. Então o que acontece? Que muitos fazem com que nós pensemos que Deus não nos deu valor. Mas Deus falou assim: a mulher sábia edifica a sua casa, a tola a destrói. Então, como é ser mulher sábia? Mulher sábia é aquela que é guiada por Deus, é guiada pelo Espírito Santo. Aquela que faz a vontade de Deus dentro da sua casa, mesmo não sendo essa a sua vontade. Então, muitas vezes, nós queremos ocupar cargos que não nos convém. Cargo que Deus colocou para o homem e nós queremos pegar em cima de nós. E quando a carga fica pesada, reclamamos. Reclamamos. Porque Deus nos fez como auxiliadora. Fez o homem como cabeça. Porque Ele primeiro criou o homem, depois criou a mulher. Nos fez como cabeça. Deus tinha muitas partes para tirar do homem e fazer a mulher. Mas Ele justamente tirou na costela. Por que na costela? Se damos conta, a costela, isso quer dizer que a mulher está debaixo dos ombros, ou seja, debaixo dos braços do homem. Para quê? Para que o homem a defenda. Foi aí onde Deus tirou o pedaço para fazer a mulher. Então a mulher é debaixo dos ombros do homem, mas não para ser humilhada, não para ser maltratada, mas sim para ser cuidada, para ser amada. E a mulher foi feita auxiliadora também para o auxiliar. Para quando o homem se sentir no fundo do poço, para quando o homem se sentir embaixo, para quando o homem se sentir que não é nada, essa mulher vem e o levanta. Para quando a mulher, dá um conselho ao homem, e o homem vai e faz as suas vontades,
faz o que ele bem quiser e depois dá com a cara na pedra. E quando esse homem voltar, e nós já sabemos que esse homem voltou, e voltou destruído, por não ouvir os nossos conselhos, Deus nos convida, em vez de estar a falar, eu te disse que era errado, eu te disse isso. Deus nos convida para pegar esse homem e falar assim, não te rindas, não desista, tu vais conseguir. Agora falhaste, mas isso vai ser uma experiência para que lá na frente possas conseguir algo melhor. Se não conseguiste a hora, é porque não era. Se não conseguiste agora, é porque não era a hora de Deus. Tu vais conseguir na hora de Deus. Não desista. Então essa mulher levanta o homem. Não coloca para baixo, porque quando nós sabemos que temos razão, sabemos que já demos o conselho para sair do mau caminho, para não ir por esse caminho, e ainda assim ele foi. Deus nos convida para falar para esse homem assim, tu podes. Isso não é a tua destruição. Isso não vai ser para o teu fim. Ainda não acabou. Deus tem coisas grandes para ti. Então Deus nos usa como auxiliadores para levantar esse homem, não para colocar mais para baixo. Não para, sabendo que já temos razão do que nós tínhamos dito que era errado. Em vez de estar a dizer, eu te disse. Tu não me ouves, tu nunca ouves o que eu digo, sempre queres fazer as tuas vontades. Em vez de falar assim, sabendo que já temos razão. Vamos falar para esse homem assim, tu vais conseguir, levanta, não desista. Não vamos criticar, porque assim é como esse homem vai ter mais confiança de tudo o que acontecer na sua vida, vai ter mais confiança de desabafar conosco o que está a passar. Mas cada vez que esse homem cai no fundo do poço, nós estamos preparadas para ir dar mais pedrada, para ir colocar mais para baixo, esse homem mais para baixo vai ir, e em cima não vai ter nem gosto de desabafar conosco. Está a falar estupidamente, está a responder de uma forma arrogante. Nós vamos responder sabiamente, assim como diz em Provérbios, eu acho que é o capítulo 31. Vamos responder sabiamente. Às vezes queremos pedir alguma coisa aos nossos maridos, aos nossos parceiros. E a forma como nós pedimos é uma forma arrogante e prepotente. Mesmo precisando. Não, é que tu tens de fazer isso. Não, é porque sabes que estamos a precisar disso. Não. Vamos orar para o Espírito Santo. Me dá a hora exata, o momento exato que eu tenho que falar com meu parceiro sobre esse assunto. Porque há momentos e momentos para falar de um assunto. Tem momentos que, sabemos que nesse momento a pessoa está chateada. A pessoa está aborrecida com alguma coisa. A pessoa está triste. E esse assunto, por mais que seja um assunto alegre, não convém falar nesse momento. Temos que ser mais observadoras e menos faladeiras. Então, quando nós observamos o estado que está a pessoa, observamos como se sente a pessoa, aí é onde nós vamos e falamos, olha, aqui eu queria... O que achas de comprar esse móvel? O que parece de comprar isso? O que parece se... Olha, tem a fatura esse para pagar, mas... Então, o Espírito Santo vai dar a direção no momento exato de falar de cada assunto. Por isso muitas vezes ficamos frustrados, porque sempre nós mulheres queremos falar sempre tudo, em qualquer hora. Não, tem hora exata para falar de cada coisa. Então, nós temos que ser mulheres que levantam os seus parceiros, não mulheres que colocam no fundo do poço. Ah, Sara, tu não sabes como é ele sempre me está colocando para baixo. Sim, mas alguém tem que começar a fazer algo primeiro para que o outro venha e ser transformado. Se estamos a esperar que Deus transforme o outro antes de nos transformar, nunca vamos ver o resultado. Alguma pessoa tem que ceder. Alguma pessoa tem que ceder para ver a mão de Deus na sua vida e dentro da sua casa. Então, não vamos colocar esse homem mais para baixo, mas sim vamos levantá-lo. Vamos mostrar que ele pode contar conosco. Porque muitas vezes terminamos buscando amantes. Porque a amante ouve. A amante mesmo não estando interessado no que ele está a dizer, e está mais interessada no seu dinheiro, mas a amante para ouvir. Para ouvir. Porque ela sabe que parando para ouvir, que esse homem vai estar mais pegado a ela. Mas nós, como só queremos reclamar, é por isso mesmo que eles nem sentem vontade de desabafar conosco, porque sabem que o que vão receber de nós são críticas. O que vão receber de nós são julgamentos. Vamos estar sempre a julgar. Mas quando vê que essa mulher, que antes julgava, agora o levanta, ele vai ter prazer em desabafar com essa mulher. Ele vai ter prazer em contar as coisas para essa mulher. Então, muitas vezes, o homem se afasta de nós porque nós não entramos em diálogo. Nós queremos fazer toda a nossa forma.
E se vemos que esse homem não, ou seja, tem uma arrogância, uma prepotência conosco, vamos orar a Deus. Meu Pai, toca no coração desse homem. Toca também no meu coração para que eu possa fazer as coisas segundo a tua vontade e não a minha. Entende? Então, muitas vezes não vemos avanço porque nós queremos fazer nossas vontades e não o que Deus nos manda fazer. Nós somos auxiliadoras, não escravas. Auxiliadoras. Nós sabemos que aquele que é auxiliadora trabalha em várias áreas. Nós podemos cozinhar, lavar, cuidar dos filhos, fazer compra, pagar a fatura, fazer isso, fazer o outro. Mas o homem talvez coloca uma só coisa, por enquanto não terminar, aí daí não sai. Ou talvez duas coisas está a fazer, por enquanto não terminar, aí não sai. Mas Deus nos fez como auxiliador. Então, vamos ser essa auxiliadora que levanta, essa auxiliadora que edifica a sua casa e não a destrói. Porque aqui, ele fala assim, e disse, portanto, deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois em uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separará o homem. Então, Deus, Ele, quando fez o homem e a mulher, Ele fez com o propósito de que, uma vez que o homem e a mulher se unam, por mais que venha amante, por mais que venha outra pessoa para desunir, essa pessoa não vai conseguir. Porque já estão unidos pela carne, já estão unidos pelo sangue. Então nós, cada vez que pensemos em que Deus não se importa com o nosso casamento, que Deus não se importa com o que estamos a sofrer dentro do nosso relacionamento, temos que entender que aquele que Deus juntou, o homem não separa. Pode haver lutas, pode haver tribulações, pode haver o que for. Então, se vemos que não há uma saída dentro do nosso relacionamento, antes de desistir, vamos orar a Deus. Meu Pai, me dá uma direção de como fazer com o meu casamento, de como fazer com o meu relacionamento, porque já não sei o que fazer, já não tenho forças para lutar, já vejo que tudo vai ao caminho do divórcio, porque aqui, no versículo 7 fala assim, disseram eles, então, porque mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la. Então, eles aqui estavam apoiados num mandamento que Moisés escreveu, não? Eles falaram assim, não, que Moisés escreveu uma carta, certo? Porque aqui estão a falar de Moisés, não foi Deus. Moisés escreveu uma carta de divórcio, não? E no sentido de repudiar a esposa, em caso de adultério, isso, mas o outro, mas eles entendiam tudo o contrário. Entendia tudo que a mulher fosse como algo descartável, digamos assim. Então, o que acontece? Deus fala assim, Jesus fala assim, disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então aqui, nós temos que entender que Deus nunca aprovou o divórcio. Deus nunca aprovou o divórcio. Deus nunca aprovou uma separação. Porque esta é a carta que Moisés escreveu para o divórcio. Então eles tomavam isso como um mandamento de Deus. Uma coisa é o que diga o homem, outra coisa é o que Deus fala. Então, ele fala que o que ajuntou e o que ele ajuntou, o homem não pode separar. E ele volta a falar que aquele por que acontecem divórcios? Porque o nosso coração é duro. Moisés fez essa carta porque o nosso coração é duro. Porque quando nos sentimos traídos, decepcionados, rejeitados, humilhados, a primeira decisão é, vou me divorciar, vou me separar. Já não quero mais saber já desse homem, já não quero mais saber dessa mulher. Então o que mais acontece na nossa sociedade é o divórcio. Mas Deus nos convida a pedir a direção do Espírito Santo. Como fazer com que esse relacionamento volte a ter fogo, volte a arder, volte a ter essa união, como no princípio, essa compreensão, esse tipo de... Ou seja, a partir do momento que haja um diálogo dentro do relacionamento, vai haver mudanças. Mas só que às vezes tem um lado que não quer falar. Tem um lado que rejeita o diálogo, que rejeita conselhos. Então, para isso mesmo está o Espírito Santo. O Espírito Santo,
Eu quero revivar o meu relacionamento. Eu quero que esse relacionamento venha avançar. Mas o que é que eu posso fazer? Porque o outro não quer. O outro não quer ouvir. O outro quer fazer as suas vontades. O outro está distante. Então vamos orar a Deus. O Espírito Santo é fiel para dar direção. Mas o Espírito Santo, Deus nunca aprovou o divórcio. Nunca. Aqui mesmo está falando a sua palavra. Que é por causa do nosso coração ser duro. Que é por isso que Moisés fez essa carta de divórcio. Mas não é porque agrada a Deus. Isso não é um mandamento de Deus, o divórcio. Não existe aqui. Mas Sandra, é que tu não sabes que eu estou a sofrer violência doméstica, estou a sofrer rejeição, estou a sofrer humilhação. Então, nesse ponto, ora a Deus. O Espírito Santo é fiel. Meu Pai, o meu relacionamento é um relacionamento tóxico. É um relacionamento onde não sou feliz, onde sou desprezada, onde sou humilhada. Espírito Santo me dá a direção de saber o que eu faço dentro do meu relacionamento. Porque através do conselho que o Espírito Santo vai dar para mim, não é o mesmo conselho que vai dar para o teu relacionamento. Então, seja homem, seja mulher, vamos orar ao Espírito Santo para que venha nos dar a direção de saber como lidar com o nosso relacionamento. Não de imediato, não, eu vou deixar tudo pelo ar, eu vou desistir, eu vou me divorciar. Não. Uma vez, eu falei assim, não, se isso eu vou e falo, eu não quero me divorciar, certo? Eu não quero me divorciar, mas eu vou falar sobre o divórcio. Eu vou falar que eu quero o divórcio, que eu já não quero nada mais, que acabou. Só para ver a reação do outro, porque às vezes nós não queremos divorciar, mas falamos sobre o divórcio com o outro só para poder ver a reação do outro. Mas isso não é vontade de Deus. Então não estejas a falar do divórcio, não estejas a pronunciar a palavra de derrota, mas sim ora a Deus primeiro antes de pedir o divórcio. Antes de querer tentar o outro com o divórcio só para ver a reação do outro, porque isso não agrada a Deus. Eu fiz isso e eu vi que isso não agrada a Deus. Então vamos orar ao Espírito Santo para que venha nos dar a direção, saber qual é a sua perfeita e agradável vontade para a nossa vida. O Espírito Santo vai ter a direção para saber como lidar com esse casamento, com esse relacionamento e não desistir de tudo, ok? Para a honra e glória dele. Vamos fazer a nossa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse momento agradecemos por mais uma direção. O Espírito Santo nos dá a direção para poder avivar o nosso relacionamento, nos dá a direção, meu Pai, para poder tomar as medidas que tem que ser tomadas, meu Pai. Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe tomar nenhuma decisão que não agrade ao Senhor, mas sim que tudo que venhamos fazer seja para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. Direciona e levanta aquele que está caído. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus, que Deus os abençoe e lembrem sempre, não desista, mas sim permaneça naquilo que Deus tem dito na sua palavra. Que Deus os abençoe.